Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira, 21 de maio. Participam como comentarista o Roberto Mohamed, advogado, e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o fotógrafo Araquém Alcântara. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Mohamed, a gente vai começar falando de alguma coisa que tem a ver, que tem uma relação bem íntima com a carreira do Araquém, que é o meio ambiente, em função da tragédia provocada pelas mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, a gente não pode dizer que ele veio ao Roda Viva ontem. O Roda Viva foi até ele, ele participou e ele respondeu às acusações daquelas obras paradas que não saíram do papel e rejeitou também a pecha de negacionista. Vamos conferir. Tudo que se propõe a cuidar das pessoas, como é também a minha ação no meio ambiente. E nessa questão é muito importante ressaltar, a reservação de água em áreas de preservação permanente é permitido pela legislação federal quando de interesse público e considera de interesse público geração de energia e consumo humano. Isto é considerado de interesse público de acordo com a legislação vigente em nível federal. Reservação de água em áreas de preservação, porque isso não foi colocado na tua pergunta, como se eu estivesse permitindo uma coisa que não fosse permitida nacionalmente. Mas se o dono da propriedade fizer só para ele, não é interesse social, né? Reservação de água, barragens em áreas de preservação permanente são permitidas. Vou dar um exemplo. Belo Monte, a usina de Belo Monte, no norte do país, é uma barragem que incide em área de preservação permanente, que atingiu comunidades indígenas com fortíssimo impacto ambiental e de acordo com a legislação federal. Por quê? Porque a área de preservação permanente pode ter... Belo Monte ilumina todo o Nordeste, todo o Centro-Oeste e todo o Norte. É a quarta maior então, para ti justifica, então, é isso? Para ti justifica. Não, mas aí pode a área de preservação permanente... Mas houve discussão entre ambientalistas. Mas é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. O que a legislação que foi aprovada... Não tem interesse social numa pequena propriedade. Usada muitas vezes por arrendatários que estão alegando construir justamente essas barragens. Para a produção de alimentos, para a produção de... É isso que está lá no texto da legislação que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Reservação de água em área de preservação permanente é permitido para geração de energia para consumo humano. Agora, o que essa legislação se propõe a fazer Foi uma... A gente falou aqui no programa e... Então, 2 semanas atrás, quando houve tudo isso, eu expliquei aqui o que aconteceu. Comentamos também aquela frase idiota dele na semana passada, criticando as doações que iriam prejudicar o comércio gaúcho. O que prejudicou o comércio gaúcho foi a enchente. O comércio gaúcho acabou. Não tem, as lojas foram destruídas, as fábricas foram destruídas. Eu sempre caracterizei o Eduardo Leite, já há 2 anos eu falo que ele é um colo gaúcho. Ele é uma fraude. E disse aqui que tudo que ele falou aí é mentira. Primeiro, o Rio Grande do Sul não tem problema nenhum de energia. Não vamos esquecer que lá está Itaipu. Você tem linhas de transmissão enormes para trazer para São Paulo, mas o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não tem problema de energia, porque eles têm a maior usina hidrelétrica da América do Sul. Então, ele não venha com papinho, até porque ele fala toda hora, a legislação federal autoriza, a legislação federal autoriza. A legislação ambiental é a única que tem hierarquia de lei invertida. A legislação federal não se sobrepõe à estadual, ela só vale quando não tem estadual. E a estadual só vale quando não tem municipal. A hierarquia é invertida. Por quê? Porque quem defende o meio ambiente, quem está mais próximo da questão ambiental, são os municípios. A menos quando você tem uma reserva estadual, porque pega 2, 3 municípios, como acontece aqui na Serra do Mar. Então vamos colocar o pingo no i aí. O senhor Eduardo Leite é uma fraude, não sabe como reagir, foi alertado de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, talvez não com a intensidade, porque ninguém queria, e não fez o que tinha que ter feito, não fez a lição de casa. Ele é, sim, não o único, mas ele foi avisado e podia ter feito alguma coisa, não adianta agora ficar chorando no ombro do Lula, querendo dinheiro. Porque podia ter feito alguma coisa. E a gente está aqui do lado de um cara que
Se eu falar que eu sou fã do cara, eu normalmente não tenho ídolos. O ídolos leva, e ter ídolos leva a fanatismo. Mas eu admiro pessoas que têm talento. E o Araquém é uma delas. O Araquém me inspirou muito. Estava brincando aqui com ele antes de começar o programa, Paulo, que eu fui numa loja em Nova York, que é considerada talvez a maior loja do mundo em equipamento fotográfico e de filmagem. Que é uma loja em Nova York, de judeus, todo mundo trabalha de kippah, é muito engraçado. E comprei uma máquina fotográfica que era o sonho e falei para ele, não sei mexer até hoje, nem uso. Mas inspirado pelo trabalho dele. Primeiro porque o Araquém é um orgulho para a nossa região. Foi aqui que ele começou o trabalho dele. Ele nunca abandonou a região. Os livros dele sobre Santos são maravilhosos. Tem um aqui que ele trouxe, inclusive, mas a gente vai falar depois, que é este livro aqui, não é o primeiro. Mas nós vamos falar sobre o trabalho que o Araquém tem em relação a 3 livros dele sobre a Amazônia e 3 sobre o Pantanal. E aí, quando a gente vê o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e um governador falando isso, Araquém, e você vive de perto, e a gente passou o ano passado aquela seca terrível no Pantanal, que foi uma coisa assim que eu acho que quem conhece aquilo chora de ver tanto o Pantanal quanto a Amazônia como aconteceu. Vem um sentimento, você que viveu ali, fez o trabalho de mostrar para o mundo, porque tem muito santista que não imagina que você é considerado um dos maiores fotógrafos do mundo, principalmente nessa questão de natureza, com um foco na natureza. Como é que fica teu coração quando você olha cenas como aquela seca no Pantanal e a seca na Amazônia, essa falta de cuidado das autoridades públicas? Eu fico indignado, né? Porque o meu trabalho é uma crônica da beleza desse país, mas também do extermínio. São os 2 lados que o meu trabalho capta. Agora, tudo que eu faço e tudo que eu tenho visto é no sentido de indignação e atitude. Porque entra governo e sai governo e eu vejo esse país se desertificando. Não só a Amazônia, eu fotografei a seca o ano passado na Amazônia e as queimadas no Pantanal. É a percepção de que estamos à beira do precipício e que não estão enxergando. E as políticas públicas são extremamente insuficientes, demagógicas, e isso me deixa estarrecido, porque quando eu comecei na Amazônia, no início dos anos 70, a Amazônia só tinha devastado o quê? 5%, nem isso. Mas começou a acelerar o desmatamento com a Transamazônica, com as hidrelétricas. É inacreditável você ver o impacto de Belo Monte, que os nativos indígenas, os Jurunas e outros, chamam de Belo Monstro. O governador citou Belo Monte para justificar a reservação de água no Rio Grande do Sul, né? Não há mais nenhuma possibilidade de se construir, de se explorar. Tem que fazer a transição energética urgente. Veja, nós só temos 7% da Mata Atlântica que resta. Temos menos de 50% do Cerrado e da Caatinga. Na Amazônia, nós já estamos atingindo quase 20% de devastação, o que chega a 740 mil quilômetros quadrados devastados. Então, estamos chegando àquele, o que chamam de tipping point, um ponto de transição. As árvores começa aquele processo da savanização. As árvores não ganham peso e acabam sequestrando menos carbono do que emite, né? Então essa situação, principalmente no arco do desmatamento ali sul do Pará,
O Pará, então, a última vez que eu estive lá na região do Pará, num dado dia de setembro, tinham 1.200, junto com o Greenpeace, tinham 1.200 focos de incêndio. 1.200, quer dizer, é um fogo. É uma fornalha. E vendo isso, né, ao longo desses 61 livros que eu já fiz, eu percebo que é preciso... Repete o número, 261? 61. 61. 61. 61. Pô, se eu chegar... 261. Ô, Paulo, se eu chegar em... eu espero fazer mais uns 60. Vai a 121. Eu estou com 73 em plena produção, estou com mais 4 projetos novos. E, enfim, resolvi trazer para começar em Santos esse meu bye-bye Brasil, essa minha itinerância pelo Brasil, agradecendo essa terra abençoada que me deu muitas imagens, muitas alegrias, muitas amizades. Mas voltando ao assunto dessa desertificação, é uma pena, porque o Brasil já deveria ser protagonista de uma nova consciência ambiental e protagonista de uma política mesmo, ter voz internacional. Fomos praticamente destituídos disso nos últimos anos, mas sem força, sem a força da opinião pública, é como o Darcy Ribeiro e o Drummond falavam. Não há dia seguinte para os ecossistemas aniquilados. Aí já é Drummond. O vazio da noite, o vazio de tudo, será o dia seguinte. Estamos vivendo isso que não me surpreende no Rio Grande do Sul. Araquém, e o engraçado é que parece que as autoridades, sejam ela de esquerda ou direita, porque a gente não vê muita diferença nessa questão. O Pará, no primeiro governo Lula, foi governado por uma governadora do PT. E ela descobriu-se que até a emissão de licenças falsas do IBAMA local e um pedaço da Polícia Militar estava a serviço do desmatamento e da mineração ilegal e tal. E ela era uma governadora do PT, quer dizer, parece que não há diferença nisso, porque hoje no Brasil existe a filosofia do precisamos de dinheiro, vamos lá porque a gente vai e é isso. Mas você não acha que falta um pouco de inteligência, por exemplo, para pensar como o governo da África do Sul, que tem no turismo sua terceira ou quarta maior fonte de receita, justamente por não tocar numa boa parte da selva que ele usa, aí ele só permite hotéis de turismo rústicos, extremamente sustentáveis, onde as pessoas convivem com os animais. Isso se mostrou uma fonte de receita absurda. No Brasil só parece que existe o Rio de Janeiro para turismo. A gente não explora aquilo que a Amazônia poderia ser. O destino de uma boa parte do mundo. Você concorda com isso? Isso concordo. E isso está começando, mas é muito lento o processo. O ecoturismo é algo novo, né? Resorts surgindo agora na Amazônia, principalmente, inclusive numa área muito afetada pela seca, o Rio Negro, ali no Parque Nacional de Anavilhanas, Parque Nacional, que é uma beleza. São 300 e tantas ilhas no Rio Negro, Parque Nacional do Jaú, em outros pontos. Eu só acho que começando também algo no Cerrado, com o projeto Trijunção, no Pantanal, com o projeto On Safari, mas eu acho só que é muito lento. Tudo isso é minimizado ou obscurecido por práticas de sustentabilidade muito pequenas. E nem mantém o que tem, né, Araquém? Porque, por exemplo, aquele hotel tropical à beira do Rio Negro, que era um monumento, tem até um zoológico dentro dele, eu me hospedei lá, aquele hotel é maravilhoso. Deixaram fechar, quando ali ele tinha que ser socorrido, não estatizado, mas que havia um trabalho do governo de incentivo para manter aquele hotel como monumento. Você vê que não preservam nem o que tem. É triste. Acho que
entra governo e sai governo e eu só vejo destruição, muito mais destruição. Porque eu entendi lá atrás que para captar o caráter desse povo eu tinha que andar. Daí eu me transformei num fotógrafo viajante, um fotógrafo andarilho. E aí eu fiz o livro Amazônia, que eu tive que morar lá um tempo, porque senão ir e voltar da Amazônia é uma loucura. Agora, eu subi o Pico da Neblina, subi o Monte Roraimas, fui na Serra do Divisor, fui no Cuminapanema, lá em cima, no Zoés, no norte do Pará. É impressionante a riqueza desse país, muito mais do que sai na televisão. A gente continua essa conversa com o Araquém Alcântara sobre o Brasil, mas também sobre a Baixada, sobre Santos, depois do intervalo, que é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, que nessa terça-feira tem o prazer, tem a honra de receber o fotógrafo Araquém Alcântara, de brilhante carreira. Fala, Mohamed. Araquém, ainda voltando a esse tema, você, quando chega na Amazônia, nos anos 70, durante o regime militar, naquela campanha Amazônia Nossa, mas ainda havia um certo respeito. Nós não tínhamos legislação ambiental, mas era uma coisa de respeito e muito mais de imposição. Havia um trabalho muito forte do Exército de se manter lá, as primeiras unidades, integrar o Brasil. Integrar para não entregar. E a Transamazônica foi a primeira maneira que o governo... A gente teve a estrada de ferro Madeira-Mamoré, mas não dá para comparar com o que era o projeto da Transamazônica. Mas se nota que foi um projeto atrapalhado, quer dizer, queriam fazer a estrada de qualquer maneira e até hoje ela não está pronta. Não está. Até hoje, nós estamos falando início dos anos 70. Trechos ainda não asfaltados. E você também pegou o início da Perimetral Norte. Quando você chegou lá, foi quando começou o projeto da Perimetral Norte. Qual foi o impacto dessas... O que foi o determinante? Você que pegou isso acontecendo, o que foi determinante para que essas estradas até hoje não tenham terminado? Porque falta de dinheiro não foi, porque naquela época se colocava muito dinheiro nisso. O que aconteceu ali que essas duas rodovias, que teoricamente teriam integrado a Amazônia, nunca foram terminadas? Eu acho que aí é essa questão das políticas públicas. É inacreditável o que a Transamazônica trouxe de devastação. E agora já pretendem asfaltar. Primeiro asfaltaram também a 361, que é a Cuiabá-Santarém, que é o escoamento da soja. Só que quando você pensa em rodovia, você pensa... tem o que eles chamam lá dos ramais. Surge uma ocupação em que se transparece totalmente a ilegalidade. Então nós estamos perdendo, inclusive estamos perdendo grande parte da Amazônia para o narcotráfico. Piratas e desmatamentos, grilagem e tal. A BR-3, acho que é a 319, que vai ligar Manaus a Porto Velho, tem uma série de outras pequenas estradas que formam essas escamas de peixe que não há fiscalização. É preciso um envolvimento muito maior e um cuidado muito maior ao construir isso, ao construir novas estradas, novas hidrelétricas. Veja também a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Pessoalmente, eu acho que deveria se voltar totalmente a nossa atenção para a transição. Aí sim nós teríamos alguma voz no cenário global. Agora vamos voltar um pouquinho essa conversa para a lente do Araquém Alcântara. O que o Araquém Alcântara tem captado, que tem que transmitir, que a gente precisa ver, Araquém? Eu tenho fotografado a beleza e o horror, não só na Amazônia.
Eu costumo dizer que meu trabalho é uma crônica. É mais ou menos que nem a tragédia do Rio Grande do Sul, que mostrou o melhor que a gente tem de ser humano, mas mostrou também o pior. O pior. Você mostra o melhor lado da natureza e a destruição. Eu, como poeta, digo que fico buscando o sagrado nos olhos dos bichos. Então, eu não sou um fotógrafo de natureza, eu sou um fotógrafo brasileiro, um fotógrafo do povo brasileiro, da natureza brasileira. E desde 1970, quando eu fiz a minha primeira onça no Igarapé do Guedes, em Manacapuru, e a primeira onça a gente nunca esquece, eu tenho me dedicado a fotografar essa contradição, esse paradoxo entre a beleza e o horror. Onde foi a primeira onça? No Igarapé do Guedes, Manacapuru, 5 horas de barco de Manaus. Algumas dessas... Foram muitas onças, né? Depois eu não parei mais, né? Porque onça está no topo da cadeia alimentar e é o nosso mais incrível animal, né? Mais místico também, mítico. E é uma beleza, é um bicho maravilhoso. Essa invasão das áreas urbanas lá, assim, o Ministério do Meio Ambiente, que tem gente muito boa lá, de carreira, sim, inclusive, e que são desprezados na hora das decisões políticas, alerta que a onça é um animal que está pedindo socorro. E principalmente, e engraçado que é curioso, porque não é como os animais africanos ou asiáticos caçados por... É por causa da invasão dos núcleos urbanos ao habitat delas. Quer dizer, a gente acha que preserva, porque não se caça, a caça dela realmente não é o maior perigo, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo mal, porque a gente está espalhando fazendas, a gente está aumentando a área plantada, aumentando núcleos urbanos naquela região, como você falou. Você nota que realmente diminuiu o número de onças hoje? É mais difícil você encontrar uma para fotografar do que é? É mais difícil. Mas o que acontece de bom é que há iniciativas de ecoturismo para você ir no Pantanal ver onça. Então tem todo um esquema, como os rangers na África, de estudar o caminho de determinada espécie, criar corredores ecológicos. O corredor ecológico hoje os corredores ecológicos hoje são fundamentais para preservar alguns grandes felinos e tal, porque os espaços estão diminuindo e os bichos ficam segregados em algumas regiões. Ainda se mata muita onça e ainda se maltrata muitos animais. Araquém, como é a tua relação especificamente com a onça? Porque você falou de ter fotografado a queimada no Tocantins. E algumas das imagens mais dramáticas, mais chocantes daquela queimada foram as onças com as patas queimadas. Né? Aquela imagem é emblemática. Aquela imagem assim como um fotógrafo fez, ele até ganhou o WordPress, o Lalo Almeida, um bugio. Ele ganhou o WordPress Photo, foi uma foto incrível. São fotos que permanecem, né? Que vão permanecer. Como a foto do meu pai na construção na questão nuclear aqui de Peruíbe e Iguape. A foto dele mostra um bugio que parece um ser humano totalmente queimado, tentando se levantar. Inclusive agora no Museu da Imagem e do Som tem uma exposição de uma coleção do Adams, que tem fotos que você já viu. As fotos que permaneceram na história. Por exemplo, um tenente atirando a queima-roupa na cabeça de um suspeito Vietcong, a morte do Lee Averroes, a menina correndo, aquela foto, e aquela foto... Na Guerra do Vietnã, a menina correndo da explosão de Napalm, queimada, nua, né? Nua, as outras crianças também, e ele foi uma reação de um segundo, né? Eles também estavam correndo, os fotógrafos. A fotografia tem esse poder, né? A fotografia daquele menino afogado,
Aquela menina indiana, capa da National Geographic. Que do Steve McCurry. Aquela capa, aquela foto... A foto é isso, é um certificado de presença. É muito... Tanto é que a gente às vezes pega uma foto do seu avô e fala, lembra... É ali que ele vive, né? Vive, às vezes, claro, na memória e nesses pedaços de papéis. E eu tenho feito isso há 50 anos. 50 anos mostrando esse país, né? Interpretando, e sempre com essa visão afetiva. Porque o verdadeiro povo brasileiro está nesses sertões. Então é para lá que a gente pensa que o Brasil somos nós, né? O Brasil não somos nós. Ele é de uma complexidade, de uma cultura extraordinária. Eu me lembrei agora de Oswald, de Mário de Andrade, do turista aprendiz. Nós temos que ir para o sertão, nós temos que tocar a Amazônia. E agora eu pretendo, acabei de fazer um livro para as crianças, mostrando, o título é A Amazônia das Crianças, dando voz a 15 crianças da Amazônia, de várias regiões da Amazônia Legal. Vocês percebem quem são essas crianças? Nós não sabemos nada aqui no Sul, ou no Sudeste. População ribeirinha? A população ribeirinha, uma cortadeira de seringa, a Franciele, um menino indígena, o Raoni. Então, quais são os sonhos dessas crianças? O que elas pensam? Qual é a cultura? Qual é o cotidiano? Esse é o meu livro. O Opinião volta para a conclusão dessa conversa com o Araquém Alcântara depois do intervalo, que é bem rapidinho. Pode ficar aí esperando a gente. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco dessa conversa maravilhosa com o fotógrafo Araquém Alcântara. O que falta perguntar para ele? Tem muita coisa ainda, falta hein, a gente ter autorização da direção para atropelar o jornal, o horário, porque não dá, 3 blocos com Araquém é pouco. Araquém, vamos te trazer para Santos agora. Boa. Você começa também, antes de você chegar na Amazônia, Santos era o teu foco. A região da Baixada, como você falou agora, Peruíbe, Litoral Sul, Litoral Norte, você viu a Rio Santos nascer. Eu acho que tem gente que não imagina que não existia Rio Santos nos anos 70. Na minha infância era um caminho de terra para você chegar no Litoral Norte. E nem como aquilo foi habitado. Inicialmente com grileiro mesmo, gente tomando posse de tudo e dane-se. Santos passou por um processo de verticalização criminoso, sem planejamento. Eu fiquei espantado quando eu soube que o José Serra, quando era governador, botou o dedo na cara do Papa, dizendo que era irresponsável o que eles estavam fazendo. O grau de verticalização de Santos era criminoso. Como é que você se sente, você que viu e eternizou aquela cidade que existia no final dos 60, início dos 70, que era uma cidade moderna, era uma cidade progressista, mas não era sufocante como é hoje. Sim, como é que você vê esse processo de verticalização criminoso que Santos sofreu? Porque eu concordo com o Zé Serra nesse ponto. Eu nunca deixei de fotografar Santos, né? Santos continua sendo uma matriz criativa. Agora, é lastimável, né? Você chegar e ver que o que acontece ali no Pontão das Catraias. Tem uma foto de Santos aí num amanhecer que eu fiz com um helicóptero ali na ponta da praia, antes do sol, os primeiros raios. A cor é natural? Tava um dia fantástico. Parece sépia, né? Ali, claro, tem sempre uma jogadinha do fotógrafo ali na hora. Aí eu usei uma 24-35, uma grande angular, mas essa luz, quase contra a luz, você vê pelos raios, né?
me deu uma imagem forte. Maravilhosa. É assim que eu penso sempre na fotografia. A fotografia não só como testemunho, mas como uma expressão da beleza. A beleza é fundamental, já dizia o poeta. E tem uma curiosidade minha, Araquém, porque, por exemplo, eu vivo falando aqui, eu não sou digital, eu sou analógico. E você já era um mágico da fotografia muito antes dos recursos digitais, que transformaram... Os recursos digitais fazem com que as pessoas pensem que um idiota é um gênio. Exato. Você ainda tem resistência a essa intensidade de recursos digitais? Você ainda é um pouco analógico na forma como você pensa a fotografia? Sim, muito, muito, muito. Os meus netos dizem assim, pô, vô, você já fez isso daí. Ainda é uma... E a passagem do analógico para o digital, que eu tive que assumir no ano 2000, eu tive que ter um professor para aquele monte de cabos e fios e tal. Mas já vejo até um retorno a isso. E nunca abandonei a minha Leica e a minha Leica analógica. Agora já tem várias Leicas. A Leica é a Ferrari da fotografia, mas também uso muito pela rapidez a Canon. Então eu sempre viajo nas expedições com o analógico e com o digital. O analógico é mais contemplativo, né? Tanto é que você pode fazer 30 imagens, é quase cinema. Você pode pegar todo o movimento de uma águia voando, tá? Eu já procuro pegar um momento decisivo, um momento exato. Mas não dispenso, claro, a possibilidade que a tecnologia dá. Mas você está notando no mundo hoje, e principalmente nesse mundo da fotografia está acontecendo, no mundo da música também, que está havendo um pouco de retorno. Eu, por exemplo, que fui uma besta que há 20 anos atrás me desfiz de todos os meus vinis, estou refazendo minha coleção e comprando todos de volta. E está havendo lançamento, tem artistas lançando vinil com vontade, lá fora muito mais do que aqui, mas aqui nós já temos 3 fábricas grandes fazendo vinil. Mesma coisa na fotografia. E na fotografia também. A ponto de eu ver a volta do comércio de máquinas digitais, mas aquela máquina que te dá prazer de mexer nela. Você está notando isso também na fotografia? Sim. Quem quer fazer fotografia autoral, eu acho que tem que compreender o analógico, a fotometria, porque o segredo da fotografia está em você, um dos segredos está em você entender a luz e saber usar os recursos técnicos. Tecnologia e técnica, ok, muito importante, mas criatividade, o olho ainda é fundamental. Araquém, e a gente está próximo do final do programa, infelizmente, e a exposição na Pinacoteca? Eu escolhi Santos, claro, porque foi tudo aqui que começou, e o Dia Mundial do Meio Ambiente para começar a minha itinerância dos 50 anos. Essa itinerância pelo Brasil e pelo exterior, eu vou fazer uma exposição grande no exterior daqui a uns 2 anos, 3 anos, mas não é só fotografia. É conversar com os novos, e não ir só para as capitais. Eu vou lá para Januária, para Crato, conversar, porque há muito pouca informação nessa área visual. E eu quero, com isso, é como se eu tivesse agradecendo, né, tudo que o Brasil me deu em termos de um acervo que hoje... acredito, dizem os críticos, que é um acervo importante para a iconografia brasileira, a documentação do Brasil nesses últimos 50 anos. E esses 60 livros, eles têm que... eu quero que eles comecem a ir para as escolas. Agora começa entra em cena o contador de história, né? Porque eu vejo que o Brasil, você precisa atrair as pessoas, os meninos, os jovens, para conhecer essa riqueza, sobretudo a Amazônia,
que é fundamental para o E era futuro do mundo. Alguns fotógrafos americanos, europeus, eles lançam coleções de pôsteres, de quadros das fotos deles. Você tem uma linha desse tipo? Você já enveredou? Ou você é daqueles, não quero minhas fotos na parede, eu quero minhas fotos no livro? Não, ou você já explora isso? Hoje a minha principal forma de sobrevivência são os projetos grandes e as que nós chamamos de fine arts. Fotografias ou catálogos com tiragem limitada. Então eu vendo para o mundo inteiro, através do site, através das redes, tiragens que às vezes vão só até 5 e tiragens que vão até 10, mas também tem essa preocupação de popularizar a fotografia com tiragem ilimitada. A tiragem ilimitada te faz reduzir o valor. A fotografia como expressão plástica ainda está implantada nesse país, mas ainda é recente. Então, mas as pessoas, eu acho que gosto muito de ver minhas fotos das paredes das pessoas. Araquém, a gente chegou ao final do Opinião, agradecendo muito a sua presença aqui, a sua participação, tudo que você contou para a gente, da sua trajetória, e desejando muito boa sorte na continuidade dessa trajetória. Legal, valeu, Paulo. A gente agradece a participação também do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.